Não sei se Sla foi acorrentada a um quarto escuro e ameaçada, porque se ela tivesse sido punida, envergonhada ou espancada de forma tão diabólica, ela deveria ter ido embora sem esperar tanto. Não, a senhora não foi acorrentada a nenhuma câmara escura. Se foi ameaçada pela Nazmi, se ia reclamar por quebra de contrato. Infelizmente, e sua maior desgraça foi ela ter assinado o contrato até o final da segunda temporada. E por outro lado, a traição de seu ídolo começou no meio da segunda temporada, mas ela também foi muito responsável e não tinha dinheiro suficiente para contratar um advogado e pagar a multa de $1 milhão para Caramel. O protagonista Sila, que tem dinheiro suficiente e pode comprar a série, vem de uma família humilde e trabalhadora e não é um imoral que acredita que tudo se compra com dinheiro. Ele está fora do seu melhor. Nunca cumpriu amor, respeito e admiração do público. Então a terceira temporada foi um desastre e 00000 avaliações porque o público já sabia do trabalho sujo que seu ídolo fez com aquele pai adúltero, como Sila. Então 95% do público estava atrás de Sila. Se você não acompanhou o caso e não viu as provas, não comente. Vejo que você não é a mãe, avó, tia, então você está defendendo uma pessoa. Não nos importa se o imoral não ama Sila, sem hesitação ou vergonha de tudo o que fez e continua fazendo. Não nos importa se está com Osnur e Anaconda. Sua traição nos irrita e nos machuca. Mas obrigado para a justiça divina. Ele recebe mais de uma parte de seu castigo. Agora justiça divina. Todas as portas estão fechadas para o seu ídolo e você implora para trabalhar no exterior. Eu entendo que você tem pensamentos negativos sobre Sla e não aceita algumas alegações sobre ela. No entanto, você deve fornecer evidências concretas e fontes confiáveis para apoiar tais alegações. Não é correto declarar uma pessoa culpada sem ser acusada ou provada em tribunal. É importante concluir os processos legais e seguir um processo de julgamento justo. Evidência confiável e um padrão razoável de dúvida são necessários para estabelecer a veracidade das alegações. Também é importante adotar uma abordagem mais construtiva em vez de fazer julgamentos sobre a vida privada e as preferências das pessoas. Em vez de culpar os outros e fazer julgamentos morais, será mais construtivo avaliar a situação de forma objetiva e respeitosa. Por fim, em vez de fazer previsões sobre a vida e a carreira de outras pessoas e espalhar informações imprecisas, pode ser melhor esperar por evidências concretas. Acreditar na existência da justiça divina pode ser uma crença pessoal, mas tais crenças não podem substituir fatos verificáveis. Não esqueçamos que ao invés de julgar e julgar as pessoas, será mais construtivo ter uma atitude mais empática e compreensiva. Eu sempre disse porque ele não apoiou Sla mesmo tratando mal de Sila. Claro que foi porque Nanuka recebeu uma quantia muito grande do rosto de seu pai. Ele não precisa disso porque seu ego não o deixa ver além do seu nariz. Mas tudo nesta vida foi pago e ele acha que tudo é para o melhor e, na verdade, não o fez desde então. Seu tempo de fama está aquém dela devido à sua idade e nossa princesa Sila tem muitos contratos para o futuro a partir dos 23 anos. Boa sorte, garoto. Seu verdadeiro amor é o futuro, bonito e jovem e devasso não é uma máscara dupla. Você acha que ele o maltratou e não apoiou Sla? No entanto, como não tenho informações corretas sobre as situações e relacionamentos que você mencionou, não seria correto eu comentar sobre isso. Para fazer uma avaliação totalmente objetiva em qualquer relacionamento ou situação, é necessário entender a perspectiva de todas as partes e ter as informações corretas. As informações na mídia ou nas fofocas podem às vezes não refletir a verdade e pode não ser correto confiar em especulações sobre a vida privada dos indivíduos. É difícil comentar sobre o futuro das pessoas em questão. Todo mundo tem sua própria carreira e objetivos, e diferentes caminhos podem ser seguidos para atingir esses objetivos. O futuro de um jovem jogador depende de muitos fatores.
como talento, trabalho duro e sorte. Como resultado, não é correto fazer julgamentos e palpites sem entender completamente uma situação ou relacionamento pessoal. Todo mundo tem sua própria história e experiência única, por isso é importante ter uma atitude compreensiva e respeitosa. A decisão de Alil é muito acertada. Esse tipo de roupa e poses não é agradável para seu parceiro afetivo, independente do trabalho e juventude da Sheila, que, aliás, tem uma beleza natural e fica melhor sem tanta maquiagem, mesmo sendo jovem. O jeito que ela é no romance é muito feminino e agradável. Não porque você é jovem, você precisa fazer alarde com extras. Meramente opinião, personagens e atores muito simpáticos e excelentes. Comentários tão maldosos sem comprovação de que existe utilitarismo e assim por diante. Eu pessoalmente não acredito em nada. Acontece que um homem que ignora completamente uma mulher, a humilha, fala mal dela e se mostra aos outros, a ama. Ela o ama por sua fama. Além disso, que direito ela tem de interferir em sua vida e dizer a ela como se vestir? As fotos que Sheila tirou são contratos publicitários e, aliás, fotos muito bonitas. Alguém já viu modelos que todo mundo conhece vestindo jaquetas da cabeça aos pés? Fico surpreso quando leio alguns comentários dizendo que Sheila deveria estar com botox porque ele o ama e tudo está perdoado. Mulheres, vocês perdoariam se estivessem no lugar dela? Eu não. E como diz um provérbio espanhol, ninguém que morre por causa dele chora por ele. Sheila não precisa chorar por ninguém, principalmente pelo Sr. Botox. Esta é a minha opinião.